Nossa, tá ruim de chegar. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cotia. Bom dia a todos os amigos que nos seguem aqui na live. Esse é o programa Vida em Movimento e eu sou a Nirley Crespi. Terça-feira, aliás, sexta-feira passada, nós não tivemos o nosso programa, foi por conta de uns problemas técnicos, essas coisas que acontecem, né? As internets andam aí mega carregadas e às vezes elas dão algumas oscilações que impossibilitam, né? Mas tá tudo certo e bora lá, né, pessoal, que a vida continua sempre em movimento e por conta disso nós também estamos nos movimentando, né? Sinto saudades, né, de poder estar aqui com vocês e é muito bom sempre estar com vocês, é super bacana e eu quero convidá-los hoje para um tema muito importante, que é a cocriação. Vamos entender um pouquinho o que é cocriação, porque isso tem a ver com a sequência do que eu falei no programa passado. No programa passado, para quem acompanhou, eu falei sobre os anjos, o que representa a figura do anjo, por que ele é representado daquela forma, né? Por que os anjos são representados dessa maneira, com auréola, asas, né? E eles são assim necessariamente? Não, não necessariamente. São seres, provavelmente, né? A questão de terem criado asas, a ideia de asas para os anjos é justamente pela facilidade que eles têm, pela capacidade que eles têm de se deslocarem, né? De se deslocarem pelas dimensões até aqui dentro da nossa própria dimensão e poder se comunicar com as pessoas. Olá, Cláudia, tudo bem, queridão? Vamos compartilhando, pessoal, por favor? Então, e aí os anjos, eles então aparecem com as asas, né, com aquelas asas todas, justamente porque eles têm essa facilidade de estar se deslocando, de estar caminhando entre as dimensões de uma maneira leve, né, solta. Talvez aqui o planeta Terra, para eles, a gravidade do planeta, né, a força da gravidade, não exerça a mesma força que para nós. Tem um filme até bem mais antigo que traz essa temática, né, onde um rapaz acaba num planeta, aonde a força da gravidade daquele planeta, né, não incidia com a mesma intensidade que na Terra. Então ele conseguia se deslocar pulando, né, dando grandes saltos, porque ele não tinha aquela gravidade que o mantinha grudadinho na Terra, como temos aqui no nosso planeta. Então, o interessante desse filme é essa proposta, pensar isso, né? Então, os anjos, eles conseguem, então, se deslocar intradimensionalmente com facilidade, por isso que eles vêm aqui para nos orientar, tá? Então, gente, é bem bacana da gente estar pensando que nem tudo aquilo que é representado, da forma como é representada, ela é necessariamente daquela maneira. E por que eu estou falando, retomando os anjos, né, para entrar no assunto de hoje? Um minutinho. Porque os anjos, eles fazem parte, né, na história bíblica, inclusive, né, eles falam de anjos da criação. Então, se a gente for pensar, o que são anjos da criação? São anjos que, atendendo a solicitação, né, do Criador, atendendo a solicitação de Deus, eles então se deslocam aqui para o planeta, aqui para nessa região planetária, para auxiliar na criação. Então, a criação, ela é uma propriedade do Criador que ele transmite às suas criaturas. Vejam só que interessante. É uma propriedade que o Criador transmite às suas criaturas.
Então, se nós fomos feitos, como é dito, fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, nós também somos co-criadores, ou seja, nós recebemos dele essa possibilidade de criarmos, né? A possibilidade de nós estarmos, então, construindo, por isso somos co-criadores, né? Nós construímos em cima daquilo que já está construído por ele. Por isso que nós somos reformadores de sistema, por isso que nós somos criativos, por isso que a gente capta as ideias criativas, né? E trazemos essas ideias criativas para o nosso dia a dia. Tanto é assim que a tecnologia, ela surge do quê? De uma ideia que alguém ali em algum momento captou e trouxe, elaborou na sua mente e materializou, né? Então, nós temos lá o Da Vinci, que deixou várias ideias desenhadas, escritas, e a partir daquelas ideias, os homens deram continuidade. Então, os homens passaram a co-criar em cima daquela ideia inicial que o Da Vinci, por exemplo, pegou, né, captou do universo e trouxe para a nossa realidade através de registros de desenhos e etc. Bem, isso é uma coisa bem interessante. Na época da Revolução Industrial, olha, Revolução Industrial, alguém captou aquela ideia de que se fizesse a produção que era única, uma peça por uma peça que era artesanal, que se houvesse uma linha de produção, então conseguiria se produzir muito mais peças e aquilo poderia ser ofertado a um público consumidor com um custo mais baixo e com mais quantidade. Eu tô falando de uma questão bem básica, tá? Não tô entrando, nem postulando sobre nenhuma das invenções, nem fazendo nenhuma apologia, nenhuma dessas questões individuais. Eu tô falando que de uma maneira geral isso acontece. Muito bem. Olha aí, a Cláudia Fâmula dizendo bom dia, paz e luz para todos nós. Que assim seja, queridona, para todos nós, sempre. Então, se nós temos essa capacidade co-criativa, que nos é outorgada por Deus, ou pela força que você quiser atribuir essa nomenclatura, então nós temos a capacidade de criarmos coisas boas e coisas nem tão boas. Existe a tua capacidade individual para criar as coisas na sua vida e existe uma predisposição coletiva para vivenciar experiências que trarão algum ganho, trará alguma contribuição para esse coletivo. Então, vamos pegar esse exemplo do que nós estamos vivendo agora. É uma predisposição coletiva, aonde nós vivemos, então, essa situação de pandemia, e essa situação de pandemia vem mexendo conosco de tal maneira que nós estamos reavaliando e pensando em como será a continuidade. Ontem à noite, por exemplo, eu fui questionada por uma pessoa, né, que estava lá com alguns conflitos, e me diz assim, e agora eu não sei, não consigo pensar, não consigo ter esperança, como é que fica isso? Acabou? Eu digo, não acabou não, de jeito nenhum. Essa ideia de que acabou é algo assim, mental, e essa coisa muito fixada naquelas crenças limitantes que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, que podem ter vindo da nossa ancestralidade mesmo, ou seja, são crenças limitantes dos nossos pais, que vieram dos nossos avós, dos bisavós, tataravós, e que continuam, né, a se manifestar dentro daquilo que a gente faz, o nosso sistema. Então, o que eu disse para ele é o seguinte, é o momento da gente se reinventar.
É o momento da gente criar, é o momento da gente desenvolver novas estratégias para que a gente consiga, então, bons resultados, coisas diferentes. Ora, pandemias, elas são cíclicas, é um fenômeno cíclico, isso é curioso. Existem vários estudos hoje para procurar entender o que há de comum nos processos de pandemia. E nesses processos de pandemia, nós temos algumas situações como, por exemplo, que é comum a todos, que é a introdução de novas tecnologias. Ora, se a gente tem a introdução de novas tecnologias, nós temos um impacto conectado a essas novas tecnologias. E aí nós temos que pensar que essas tecnologias, conforme elas vão se estabelecendo dentro do nosso dia a dia, vai havendo uma necessidade, sabe, de então nós estarmos nos adaptando, nos readaptando de alguma maneira com essa nova forma que vai entrando. Então, por exemplo, o que se foi observado naquela época de 1920 aqui, a eletrificação, por exemplo, ou seja, a energia elétrica passou a ser expandida, distribuída para mais pessoas, em mais locais. Isso trouxe uma grande contribuição no convívio e nas condições do dia a dia, sem dúvida alguma. Porém, ao mesmo tempo, ela traz uma pandemia. E acredita-se que essa pandemia está ligada a esse campo elétrico que foi colocado, e aí os corpos, né, os organismos precisaram passar por uma readaptação, para uma adaptação a essa nova emanação energética que foi justamente a energia elétrica se expandindo. Muito bem. Passou-se aquele período e as pessoas se adaptaram. Hoje em dia nós temos uma mega expansão das ondas de internet, né, de Wi-Fi, enfim, a gente está aí com uma expansão enorme de frequências de onda que nós não tínhamos antes. E se vocês forem observar, isso está acontecendo, tá? Então, nós temos aí a Sônia dizendo bom dia, o Carlinhos Martins, Bislier dizendo bom dia, pessoal. Então, quando isso acontece, de estar entrando com mais intensidades, você vai dizer, mas isso já vem acontecendo há 20 anos. Sim, mas agora a gente está entrando com uma tecnologia nova, chamada 5G, que tem um impacto energético muito mais forte. E vem se observando que em todas as localidades, em todas as cidades, os lugares que tem antenas de 5G instaladas, que é a nova tecnologia, houve uma incidência maior, mais impactante, do contágio desta pandemia. Eu não estou atribuindo a culpa ao 5G, mas eu estou chamando a atenção para que novos elementos entrando vai gerar uma nova razão, né? Vai gerar uma nova ordenação dentro do nosso meio, tá? Então, pessoal, isso é bastante importante para que nós possamos olhar para isso como um elemento que possa contribuir individualmente, tá? Então, como que a gente vai buscar contribuir individualmente? Muito bem. Desde alguns anos também vem sendo divulgado aí a lei da atração, vem sendo divulgados os trabalhos de física quântica, onde nós estudamos a respeito das ondas eletromagnéticas, porque nós somos eletromagnéticos, independente da nossa crença. É aquela coisa que eu falo, né? Independente se você acredita ou não que o ar exista, você precisa respirar para que o seu corpo sobreviva.
Então, tanto faz qual é a sua linha filosófica, religiosa, quais são as suas crenças, se você é ateu ou não, queira ou não queira. Se você não respirar, o seu corpo vai entrar em colapso e vai morrer. Pronto, é isso que acontece. Então, nós somos um sistema eletromagnético que atraímos ou repelimos coisas e situações. Ao atrairmos, nós vivemos as consequências daquilo que a gente atraiu. Se nós atraímos uma vibração, uma frequência positiva para nós, né, sob o nosso ponto de vista positivo, nós vamos ter consequências positivas. Se nós atrairmos para nós ondas e frequências que sejam conflitantes com a nossa própria onda e frequência, nós então teremos consequências que nós atribuímos o nome de negativo, o adjetivo negativo. Bem, por que que isso acontece? A Cláudia Fâmula pergunta, então o 5G está sendo relacionado com o corona? Muito provavelmente, muito provavelmente. Há muitos estudos hoje voltados para isso, tá? E é muito importante que nós possamos admitir essas possibilidades. Há alguns estudos de cientistas muito sérios, tá? Não são só questões, porque captou uma mensagem, porque trouxe uma psicografia. Eu, particularmente, não invalido a mensagem e nem invalido a psicografia. Muito pelo contrário. Mensagens psicografadas, elas vêm, através da história, elas vêm trazendo muita contribuição para o meio. Mas eu estou me referindo a estudos sérios que estão acontecendo, tá? De cientistas que fazem parte também desse processo de implantação do 5G no sentido de observação. Existem hoje, para quem tiver curiosidade, grupos, né, na internet, no Face, aí nas redes, que vêm denunciando o aumento, por exemplo, de doenças em locais onde essas antenas foram instaladas. Por quê? Porque toda vez que se instala alguma coisa, também é empírico, né, gente? Vamos pensar. Você traz uma tecnologia nova, você está experimentando essa nova tecnologia e você ainda não sabe como graduar a quantidade de emissão que você vai fazer com com essa tecnologia. Por exemplo, quando surgiu o 3G, para nós que utilizamos, né, as bandas, né, bandas largas aí dos nossos celulares, foi uma coisa muito boa para nós, né? Melhorou a qualidade e tal. Aí foi para o 4G, evoluiu para o 4G. Então, nós tivemos uma melhoria na transmissão de dados, nós tivemos a ampliação da rede, a ampliação da nuvem de trânsito de dados. Ou seja, nós conseguimos colocar nessas nuvens, através de impulsos eletromagnéticos, que é a base da internet, falando de uma forma simplória, mas aonde nós emanamos, onde nós emitimos para essa frequência, para essa grande corda, vamos dizer assim, para essa avenida de dados que acontece para que eletromagneticamente a gente consiga pegar essa imagem que eu estou aqui emitindo agora e consiga enviar essa imagem lá para Portugal, lá para os Estados Unidos, para todo o planeta ao mesmo tempo, tá? Quem quiser me assistir nesse momento lá na Espanha, tem como. É só ela entrar no Facebook e conectar com essa live. Então, isso não era possível há um tempo atrás, alguns anos atrás, isso não era possível. E não é tantos anos atrás, a gente vai remontar o quê? Há 40 anos atrás? Não. Há 40 anos atrás, nós tínhamos ainda a dificuldade, ou seja, nós tínhamos quando ligava internacionalmente, eram tarifas caríssimas, e é onde a gente só conseguia fazer isso através da banda
do telefone, do sinal de telefone. Hoje nós fazemos conferências através de aplicativos como Zoom, como Skype, internacionalmente, né? E ou com um custo muito baixo ou gratuitamente. Que na verdade não é gratuito, porque isso tudo está inserido na conta que a gente paga mensalmente do nosso celular, ou então quando você faz uma recarga, você está contratando esse pacote, né? Você está pagando para que isso aconteça. Então, nós temos hoje a entrada dessa nova tecnologia, e essa nova tecnologia está, sim, influenciando em todos nós, queira ou não queira. Por mais que a gente venha a negar o processo, ela influencia, porque ela é também uma frequência de onda eletromagnética com, eu não sei quantos, eu não sei como que se pode nomear essa potência, mas ela vem e incide nos locais onde essas antenas, como que ela vem? Através de satélites, tá? Que é como acontece hoje com o 3G, com o 4G, ou seja, você tem lá a emissão eletromagnética, esse satélite faz a distribuição de sinais para todo o planeta, né? Ou para determinados locais no planeta. Então, quando você tem lá uma antena captando aquela emissão que aquele satélite está enviando, aquela região onde essa antena está vai ser irradiada. É simples assim, tá? A Ana está aí conosco dizendo bom dia, Nirley, e a Cláudia Fâmula diz, isso já está sendo avisado há algum tempo. Sim, Cláudia, já vem sendo avisado há algum tempo, sim, já tem mais de ano que isso vem acontecendo, esse aviso. Acredita-se que os vírus, eles sejam uma, né, das hipóteses, acredita-se que os vírus sejam, então, a excreção das células que sofreram a radiação, que sofreram com essa radiação. Ah, então pode ter sido de animais? Claro que pode, se eles estão também sob o mesmo campo vibracional, o mesmo campo eletromagnético, eles vão sofrer as irradiações tanto quanto nós. Se vocês forem observar, e isso são dados das sociedades de apicultores, as abelhas estão diminuindo significativamente. E não é porque faltam flores, mas sim por conta da radiação das antenas replicadoras de sinais de celular. Isso é muito sério, porque são polinizadores, e se a gente não tem polinização, a gente não tem alimento. Por quê? Porque para que a gente tenha uma fruta, ela foi antes uma flor, e para ela se tornar uma fruta, precisou vir ali um polinizador, que é abelha, alguns tipos de moscas e de marimbondo, de vespas, ou seja, são insetos polinizadores, que se eles não polinizarem aquela flor, você não tem a fruta. Se você não tem a fruta, você fica sem esse alimento. Ah, mas a alface não precisa de polinizador, por exemplo? Claro, nós temos todo um sistema de reprodução em que é necessário sim. Então, hoje, vem se construindo polinizadores, eu não sei se vocês sabem disso, mas vem se construindo polinizadores artificiais, como se fossem abelhinhas, robozinhos de abelhas, por exemplo, para polinizar locais de plantação, para que essa plantação continue produzindo. Agora, a gente pensa, puxa, se você tem um extermínio de uma raça, né, importantíssima aqui para o planeta, que são esses insetos polinizadores, isso de alguma maneira vai ressonar para nós também, fisicamente falando. Né? Então, o que é importante que eu venho ressaltando, que eu venho chamando a atenção, é a questão da nossa frequência. Em que frequência que eu me coloco? Em que faixa vibratória que eu me coloco? E isso é muito importante. Se eu me coloco numa frequência de medo, se eu me coloco numa frequência de
pessimismo, se eu me coloco numa frequência de derrotismo, que são frequências muito próximas e compatíveis umas com as outras, eu vou potencializar em mim o quê? Que tipo de potencialização eu vou estar criando para mim? Né? Vamos pensar. Eu vou estar potencializando uma frequência vibracional muito densa, muito pesada, né? Porque se essa onda vai devagar, então ela se torna pesada. Se eu fico dentro dessa frequência, o meu corpo, que é também um sistema eletromagnético, ele vai sofrer com essa frequência, tanto que as pessoas que sofrem de depressão são beneficiadas com aplicações de reiki, com aplicações de barra de axis, com essas terapias energéticas. Por que dá bom, a gente consegue bons resultados? Porque alguém traz uma frequência vibracional diferenciada para essa pessoa que está nessa frequência mais densa e estimula a essa pessoa sair dessa frequência densa e subir, passar para uma frequência mais acelerada, tá? Eu estou falando de campos magnéticos. Eu estou me referindo, gente, então, a uma consciência de campos magnéticos, tá? Ora, se eu for pensar que, então, eu saio dessa frequência mais densa, recebendo um estímulo de reiki, recebendo um estímulo de barra de axis, que está lá tocando alguns pontos na sua cabeça, fazendo estimulações para que o seu cérebro mude, né, a frequência e passe a vibrar, né, a trazer uma frequência vibracional para o seu corpo maior, mais acelerada, então eu posso pensar, sim, que eu tenho condições de me conectar a frequências mais aceleradas e sutis que possam, então, ser co-criadoras, que possam ser criadoras de estados melhores para mim. Gente, o que eu tô falando é algo muito importante. Você cocria a sua vida de coisas boas, de sucesso, de felicidade, de construção, e você cocria a sua vida de tristezas, de infelicidades, de raivas, de mágoas. Eu venho falando nos programas, né, de uma forma mais simples, eu venho falando, preste atenção nas suas escolhas, são suas escolhas, e assim será sempre. As nossas escolhas, elas são pautadas, né, nas nossas crenças. E aí é que vem o grande pulo do gato. Eu posso dar o meu pulo quântico, tá? Posso fazer o meu salto quântico todas as vezes que eu escolho novas frequências para que eu experimente novas possibilidades construtivas e co-criativas. Veja só como é importante a gente entrar nesse conceito, gente. Normalmente eu passo esses conceitos nos grupos de estudos, né, que eu faço, nas aulas que eu dou, nos atendimentos. Por quê? Porque eu tenho essa possibilidade de estar esclarecendo mais as pessoas quando eu proponho essa experiência. Mas eu tô passando aqui para vocês, gente, porque nós estamos nesse momento mesmo. Esse momento é importante, é um momento de mudança, é um momento em que, se eu escolho uma frequência densa, essa frequência vai ficar mais potencializada dentro da densidade, justamente por conta dessas estimulações eletromagnéticas que nós estamos recebendo de fora. E ao mesmo tempo, se eu escolho me conectar a uma frequência mais sutil, a uma frequência mais leve, então eu tenho a possibilidade de ter essa frequência potencializada também através dessa estimulação eletromagnética que vem vindo desses equipamentos todos que estão sendo usados pelos homens. Então, se eu tenho um lado que é caótico, que gera
consequências ruins, eu tenho um lado que é positivo, que pode vir a gerar coisas boas, desde que calibrado, desde que equilibrado, desde que modulado adequadamente, tá? Então, vamos ver perguntas aí. A Cláudia ainda diz assim, sim, as abelhas, isso é um fato. Sim, Cláudia, é um fato. A Kemily tá aí conosco. Oi, Kemily, como é que você tá, queridona? Que bom vê-las aqui conosco, é muito importante. Então, gente, hoje eu estou tratando do tema de cocriação. Cocriação, uma propriedade que, um dom, né, que o Criador nos delegou no momento da nossa criação e disse para nós que nós poderíamos fazer uso dessa capacidade de acordo com a nossa escolha. Veja só, nós recebemos uma coisa que se chama livre-arbítrio, para nós exercermos aqui, tá? Fora daqui, eu não sei como é que fica esse livre-arbítrio. O livre-arbítrio aqui, ele vem embasado na nossa predisposição em viver desafios, em viver experiências que nós escolhemos em algum momento, antes mesmo da gente nascer. Eletromagneticamente, nós nos atraímos aos nossos pais, à nossa família. Nós viemos atraídos por essa predisposição magnética nossa, tá? E isso faz com que nós tenhamos afinidades ou conflitos com essas famílias. Nas afinidades nós temos um conforto e nos conflitos nós temos a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. Então, eu digo que família é o nosso primeiro grande desafio de cocriação, porque nós podemos nos sentir rejeitados e nos mantermos na mesma frequência da rejeição a vida toda, e isso vai perdurar e vai me fazer mal, e vai influenciar no meu dia a dia, e vai influenciar na minha vida profissional, vai influenciar na minha vida de relacionamentos. E eu posso escolher que esse estímulo da rejeição seja um processo de resgate das relações, de ressignificar, de compreender a razão pela qual aquilo veio e aconteceu. De buscar, então, o crescimento ou upgrade, vamos dizer assim, de frequência vibracional baseada, então, nessa experiência de rejeição. Porque se a gente ficar olhando para a mágoa que isso gera, se a gente ficar olhando para a tristeza, né, que advém dessa mágoa, ou para a raiva que isso pode desenvolver, então eu me volto contra os meus pais, eu me volto contra os meus, até meus pais adotivos, eu me volto contra a minha ancestralidade, então eu me tiro a oportunidade de resgatar tudo isso, de entender e de virar a chavinha, sabe? Fazer esse upgrade, fazer esse pulo do gato, de poder olhar para isso como um grande aprendizado e uma possibilidade de desenvolvimento pessoal, de tal forma que eu cresça com isso, ao invés de eu ficar paralisado naquela frequência densa que isso promove. A frequência do medo, por exemplo, nos paralisa. Eu observo muitas pessoas hoje paralisadas dentro da frequência do medo com relação ao corona, ao Covid. Gente, as pessoas hoje criaram uma fantasia, né, uma ilusão de que somente o corona é um fator de risco, que se elas só vão morrer, que se elas saírem na rua, elas vão pegar o vírus e vão morrer, que a família inteira vai ser dizimada. Gente, não é assim.
Dentro de casa você pode morrer. Você pode pegar um tombo dentro da sua casa, bater a cabeça e morrer. Você pode engasgar com alguma coisa e morrer. Você pode ter um infarto dentro de casa e morrer. O fato de você estar dentro da sua casa é para, se por um lado é sim, né, foi uma experiência, foi uma tentativa de evitar que o contágio se espalhasse, né, fosse muito mais rápido, que hoje vem sendo questionada também dentro do meio científico, no sentido de, bem, isso é inevitável, né, porque é vibracional. Então, manter hábitos de higiene já deveriam de vir sendo mantidos há muito tempo, não agora porque apareceu essa pandemia. Lavar as mãos, desinfetar de vez em quando, ok, mas também tem muita gente exagerando. O álcool 70, por exemplo, caso vocês não tenham sido informados, ele utilizado em alta quantidade, ele pode intoxicar um organismo. Em alta quantidade, ele entra, né, e vai desidratando as células do seu epitélio, da sua pele, e aí isso pode gerar consequências, né, para sua pele. Então, você tem um ressecamento da pele. E aí é preciso usar um hidratante, alguma coisa para repor. Agora, gente, voltando à questão, hábitos de higiene é básico. A utilização de máscaras, né? Eu acho que isso deveria ser até uma questão de consciência, né? De consciência de coletivo. Ora, se você sabe que você está gripado, isso não é só com o Covid, mas com qualquer outro tipo de manifestação de doença, você sabe que você pode transmitir isso para outra pessoa, por favor, utilize uma máscara para proteção do meio. Não é para sua proteção só, mas para proteção do meio. Só que esse pensamento de coletividade, ele não vinha sendo cultivado até esse momento, tá? Então, cuidar sim, sem dúvida alguma. As pessoas que estão aí no grupo de risco, sem dúvida precisam estar mais atentas, né? Porque você já tem um organismo que já está fragilizado por alguma questão que você já traga aí contigo, ou até mesmo pela senilidade que vai diminuindo, sim, a capacidade reativa do organismo, né? Ou seja, você tem um sistema imunológico já mais comprometido, sem dúvida deve se proteger de situações de contágio. Mas não é só de contágio com o coronavírus, mas assim, de contágio com outros tipos de contágio, que podem estar, que você pode adquirir aí no convívio. Então, assim, você vai isolar totalmente as pessoas, você vai gerar uma cisão na sociedade de tal forma que o convívio já não seja mais possível, aí você sai de um extremo e vai para outro. Então, o importante, gente, nesse processo todo é, ok, cautela sem dúvida nenhuma, mas ter a consciência de que se eu fico dentro de uma frequência de medo, se eu fico dentro de uma frequência de tensão, de paralisação, essa frequência vai detonar a minha imunidade, porque ela vai me deprimir. E a depressão é uma frequência muito baixa, muito densa, que cocria condições para o desenvolvimento de doenças virais, bacterianas, de bacilos, de outros tipos de invasões que não são só as virais, né? Nós temos aí invasões por bactérias também, tá? Nós temos aqui a Yara Otaga conosco, a Renata Soares, também dizendo bom dia. Sim, pessoal, se vocês têm alguma dúvida sobre o que eu estou falando, por favor, podem enviar perguntas, que na medida do possível eu vou estar respondendo para vocês, tá? Então, gente, vamos pensar o seguinte, nós somos atribuídos de uma capacidade co-criadora. Muito bem. Eu tô abrindo, tá aberto até hoje, até lá pelas umas 6 horas da tarde, vai estar aberto
O grupo no WhatsApp chama Nova Vida em Movimento. Nova Vida em Movimento é um grupo no WhatsApp. Quem quiser participar, vão ser assim várias atividades que eu vou estar monitorando com vocês nesse grupo, onde vocês vão ter tarefas, e se vocês quiserem, vocês vão fazê-las ou não. Mas é um grupo onde eu vou estar passando orientações no sentido de cocriar, né? De cocriação, sim, para uma vida nova, né? Porque nós estamos aí, a gente tem que se reinventar. E na reinvenção nós vamos buscar inspiração. Porque assim, tá todo mundo detonado, não vai ter continuidade? Vai ter continuidade, sim, nem todo mundo tá detonado. O dinheiro não sumiu, ele só se deslocou, como sempre acontece em todas as crises, é assim. O dinheiro nunca vai sumir, ele vai continuar por aqui, porque é uma cadência vibratória também. O valor, os valores que os homens atribuem às moedas, a monetização é diferente uns dos outros e também é diferente de país para país, é diferente no sistema geral, global, e estão surgindo aí novas formas, né? E vão surgir. E depois desse período de reclusão, estão surgindo novas ideias, adaptações. Nunca se atendeu tanto online, e que muitas pessoas que não se sentiam à vontade para buscar uma terapia, porque não se sentiam à vontade para ir até o local de atendimento, hoje têm a liberdade, se permitem essa liberdade de entrar em contato e fazer esse trabalho online, que é muito válido também e muito útil. Então, esse grupo no WhatsApp, gente, vocês podem entrar, é só vocês entrarem em contato conosco, né, no 11 99 287 5875, esse é meu WhatsApp, onde vocês podem pedir e eu adiciono vocês lá no grupo, ou eu passo o link de convite para o grupo. Eu vou postar hoje o meu link de convite para esse grupo, vou postar novamente no Facebook. E tá aberto, e depois esse grupo vai fechar, porque eu tenho uma sequência, né? Tem um começo, um meio e um fim nesse processo, nesse programa. Esse grupo é gratuito, tá, gente? Esse trabalho vai ser gratuito, ok? E por que, mais uma vez, eu vou estar fazendo gratuito? Porque é o momento ainda dessa contribuição ao meio, tá? Então, eu estarei fazendo essa contribuição ao meio para que nós possamos co-criar, sim, algo bom para todos nós, ok? Então, pessoal, a Cláudia está dizendo aqui, então, o pulo do gato é emanar amor. Exatamente, Cláudia, o pulo do gato é emanar amor. Exatamente esse é o pulo do gato. E é com muito amor que eu faço esse programa. É com muito amor que eu fiz a série de meditações e que está disponível, continua disponível no meu canal do YouTube, Nirley Crespi. É a série Transição Planetária. São 7, até agora são 7 episódios, né? 7 vídeos que trata de algumas meditações rápidas, tá? Muito fáceis, inclusive para quem está começando. É só você colocar o som para acontecer, né? Para girar, para você assistir. E você tem, então, a possibilidade de ir, então, meditando e mudando a sua frequência. E é com muito amor que eu ofereço esse trabalho agora nesse grupo do WhatsApp. Deixa eu ver, Cláudia. Eu vou confessar, quando surgiu o boom do corona quarentena, eu me senti
com muito amor, uma felicidade incomum. Achei que estivesse meio louca. Deixa eu ver. Hoje entendo que o amor é o melhor remédio. Sim, Cláudia, com certeza. O amor é o melhor remédio. O amor é a saída para tudo isso. Aliás, o amor sempre foi. Quando a gente se distanciou do nosso Criador, né, dessa onda criadora, quando a gente se distanciou dele, a gente se distanciou por alguma razão. E normalmente essa razão foi motivada porque nós também queríamos ser ele. O nosso maior ponto nesse aspecto, né, de uma forma até meio bizarra de dizer, foi inveja. Por inveja do Criador, nós nos distanciamos dele e nos distanciamos do amor. E por termos nos distanciado do amor, nós nos tornamos orgulhosos, ficamos irados, nós nos tornamos ávaros, ficamos preguiçosos, ficamos ou nos conectamos demais com questões de luxúria, nos embebedamos, né, com a gula, nós nos embebedamos com a ideia do poder.